No caso da Modelo, eles não concluíram até hoje. O caso continua em aberto. Ok, Nuno. Foi em 2004. Nuno, força. E Ias a depois, perguntar. depois destas investigações todas que tens vindo a fazer, tens já alguma ideia sobre a origem do fenómeno? Achas que tem alguma relação com a mutilação de gado, que está muito associado ao fenómeno OVNI? Qual é que é a tua opinião? Bom, Nuno, fica difícil afirmar alguma coisa. O que eu posso fazer é fazer o que a gente tem feito até o momento, especular um pouco com vocês. Claro. Um pesquisador que me chama muita atenção e que eu gosto das pesquisas dele, que eu acho que talvez tivesse alguma explicação que chegasse bem próximo a solucionar algumas dessas questões que você levantou, é o Jacques Vallée. O Jacques Vallée ele trabalha com a hipótese de que esses seres alienígenas que a gente pesquisa há tantos anos, já desde a década de 40, mas ele já vem surgindo antes disso, poderiam ser uma espécie de dimensão paralela e não necessariamente de extraterrestres. Isso explicaria como que eles conseguiram retirar o rosto da mulher dentro da casa, por exemplo, com ela trancada lá dentro. Né? E é óbvio que um caso desse, se for a esse nível, a polícia jamais investigaria ou tiraria uma conclusão próxima disso, porque isso foge totalmente ao que a ciência que a polícia usa, né, para fazer pesquisa de casos. A obviedade da polícia sempre é uma pessoa é culpada e a outra morreu. Eles sempre analisam que foi algum responsável, um ser humano que matou outro ser humano. Mas quando eles encontram casos que eles não conseguem encontrar resposta, como o caso do cara queimado dentro de casa, trancado, ou dessa senhora que foi mutilada dentro de casa, trancada depois de morta, também eles não conseguem explicar, não conseguem, foge da lógica que a polícia costuma usar. Então, Mas também, por outro lado, como tu disseste, há muita investigação que foi mal feita, não é? Nomeadamente sim, não terem escolhido o pó branco. Isso também dificulta um pouco conclusões. é verdade. A polícia brasileira, infelizmente, ela, ainda mais que eu tenho levantado, como eu comentei lá no começo, de 46, né? Começou em 46, veio para 86, até aquela época, até 90 e pouco, ainda a polícia tinha muitos poucos recursos ou ela não sabe exatamente como proceder. Como eu falei para vocês, não existe um departamento específico para isso. Se fosse nos Estados Unidos, provavelmente o FBI teria entrado na história e eles saberiam, pelo menos, iriam mais a fundo, investigariam melhor, usariam pesquisa forense, laboratório, enfim, coisas que nenhum desses casos ocorreu, né? Infelizmente. O trabalho que eu fiz, na verdade, não foi pesquisar esses casos, foi levantar os casos que a polícia já tinha por obrigação de ter pesquisado e investigado, né? Mas achas que há ligação entre este fenómeno das mutilações humanas e as mutilações de gado, ou achas que são coisas diferentes? Não, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São muito diferentes. Talvez tenha alguma relação quando você fala, por exemplo, de corte cirúrgico, né? Porque o pessoal de mutilação de gado, eu só tenho um caso aqui em Curitiba que eu investiguei. 5 lhamas que foram atacadas. Eu digo atacadas porque elas foram encontradas mortas, mutiladas, sem a cabeça, né? Da maneira como o gado que a gente vê nos Estados Unidos e lá no México. Então, tirando a parte de corte, realmente é muito parecido. Só que no caso do gado, eles cortam toda a parte da cabeça, fica só o crânio exposto. E eles retiram os órgãos sexuais, né? Se você for fazer uma comparação do caso Guarapiranga com o caso de mutilações humanas, eles se aproximam um pouco. A gente, especulando, poderia relacionar. Agora, nos casos de mutilações de gado, muitas pessoas já viram objetos voadores não identificados aparecendo na região. E nesses casos que eu mencionei aqui, praticamente não foi visto nenhum objeto voador em nenhum deles. Com exceção do único caso que praticamente foi constatado pela polícia que envolve assassinato, seria um caso da máscara de chumbo, que tem uma testemunha que viu um objeto em cima do morro naquela noite que eles foram mortos. Isso é um dos motivos pelo qual nós te convidámos, e um dos motivos pelo qual eu te respeito tanto o teu trabalho, é porque tu és daqueles investigadores que vai a campo, recolhe evidências e manda analisar as evidências. O que eu lamento, Nuno, é que falta verba, falta dinheiro para a gente poder fazer mais. Porque se eu tivesse um carro próprio para isso, com laboratório, etc., eu estaria na estrada fazendo pesquisa de campo, fazendo análise na hora ali, trazendo um resultado para poder ser mostrado. O problema é que a gente esbarra sempre nesse problema. Você tem que ir no laboratório, você depende de uma outra pessoa
que pode ou não como que se diz? Mexer no resultado final daquele exame. E você não consegue evidências que você pensava que tinha e acaba não tendo. Então acaba prejudicando a pesquisa, né? Nós temos só mais 5 minutos de programa, infelizmente Okay. o programa está a acabar. De certeza que te vamos voltar a convidar para falarmos mais um pouco. E eu queria, se o Pedro concordar em me permitir, nos últimos 5 minutos falasses sobre aquilo que abordaste há pouco, que era, na tua opinião, consideras que não há, ou depois de 60 anos de investigação do fenómeno OVNI, qualquer prova de que ele seja de origem extraterrestre? O que nós temos alguns casos de como é que eu vou dizer para vocês? O Jacques Vallée, ele pensa que, e eu acho interessante o pensamento dele, 80% dos casos, como eu falei, eles teriam relação 80% daqueles 2% desconhecido, tá, gente? Que fique claro, o 10 para cada um é uma porcentagem diferente. Mas ele pensa que a maioria dos casos estão relacionados com dimensões paralelas e não necessariamente com extraterrestres. Então, na verdade, não deixa de ser extra, porque está fora do nosso planeta aqui, da nossa dimensão. Mas eles não usariam equipamento sofisticado para vir de longe, etc. e tal, como muitos acreditam. Mas eles sobram ainda os 20%. Esses 20% estariam dentro daquela categoria que ele chama de extraterrestre, sim, e que poderiam estar vindo aqui de vez em quando, né, fazendo uma visita. Mas não necessariamente todo dia, como muitos querem acreditar. Até por conta das distâncias, das leis da física, etc. Agora, a gente pode especular um monte de coisa. Assim como você pode especular a dimensão paralela, você também, que já foi provado teoricamente que existe, você também pode especular em cima da dobra espacial, que também já foi provado teoricamente que é possível. Que é você dobrar o tempo, o espaço-tempo e fazer uma longa distância de viagem em pequeno espaço, um curto espaço de tempo. Mas é engraçado que nós temos a tendência e é natural isso, de tentar comparar a tecnologia alienígena a gente pode usar, né? Não, porque não estou dizendo se é daqui ou de lá, com a nossa tecnologia. E a gente sempre está para trás, então eu acho engraçado o ser humano querer não, mas não é possível isso, então se eu não acredito, então não veio aqui. Eu acho que esse raciocínio está errado, né? A gente tem que o Einstein já dizia, imaginação é mais importante que o conhecimento. A gente tem que imaginar além de conhecer. A gente tem que usar os dois recursos juntos para poder tentar encontrar a resposta. Senão não haveriam hipóteses, né? Hipótese nada mais é do que você pegar as provas, juntar elas, usar a sua imaginação para tentar formular uma resposta para aquilo que você está investigando, está pesquisando. É lógico que você não vai dar uma resposta definitiva, mas pelo menos é uma resposta, né? Certo. Nuno, ias a dizer qualquer coisa? Não, eu só ia dizer que concordo com a opinião do Carlos. Eu acho que reconduzir à possibilidade extraterrestre, à hipótese extraterrestre, parece-me que é muito, como é que é dizer, redutor, não é? Eu acho que o tema é muito complexo, é mais complexo do que aquilo que nós pensamos. Isso. Poderão haver muitas explicações, mas no fundo eu acho que há casos mesmo interessantes e há casos que parecem apontar para uma inteligência não humana. Alguma inteligência que nós não compreendemos muito bem o que interage connosco de maneiras diferentes, com imagens diferentes, não se sabe muito bem porquê. Dá uma sensação que é uma inteligência que nos acompanha já há muito, muito, muito tempo e vai ser muito difícil, se não mesmo impossível, perceber o que é que ela é até ao dia em que ela resolva dar-se a conhecer, dar-se a manifestar. Eu acho que só aí é que poderemos perceber o que é que se passa. De resto, acho que apenas nos podemos limitar a recolher as evidências, a trazer estes casos a público e para que no futuro se possa